Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje nós comemoramos o domingo de São Gregório de Palamas. Também é o dia da procissão das santas relíquias daqueles irmãos e irmãs nossas que foram testemunhas do amor do nosso Senhor Jesus Cristo ao longo destes 2000 anos de Igreja. Também ocorreu a proclamação do Evangelho, deste Evangelho, em que nós vemos a razão pela qual, no capítulo 6, versículo 2 da Epístola aos Gálatas, escrita por São Paulo, ele diz que nós devemos todos, já há 2000 anos atrás, São Paulo dizia, continua válido até hoje. São Paulo escreveu e disse aos Gálatas, aos cidadãos da Galácia, que nós temos o dever, nós devemos de assumir o compromisso de transportarmos os fardos dos nossos irmãos. O que é isto? Transportarmos os fardos dos nossos irmãos significa não querermos apenas o amor de Deus só para nós. Não queremos apenas um lombo de borrego só para nós. Não queremos apenas um bom salário e um bom emprego só para nós. Não queremos ser os únicos a merecer um abraço, os únicos a terem a dignidade de receberem um beijo, os únicos a entrarem no reino dos céus. Significa estarmos disponíveis para que, como eu sempre digo e passo a vida redundantemente a repetir-me, os nossos irmãos têm que ser a prioridade primeira das nossas vidas. É isto que São Paulo quer dizer no capítulo 6, no versículo 2 da sua Epístola aos Gálatas. Transportai os fardos dos vossos irmãos, isto é, ajudai-os, pegai na carga que eles têm ao lombo e nos ombros, ajudai-os nas suas dificuldades. Como é que isto é possível fazer? Se nós estivermos atentos não apenas ao nosso umbigo, ao nosso estômago, ao nosso sapatinho envernizado, mas se estivermos atentos sobretudo àqueles irmãos e irmãs nossas que, tornando-se invisíveis para o mundo, não são, todavia, invisíveis de forma alguma para nós. Os nossos olhos, queridos irmãos e irmãs, não devem estar postos nos espelhos, diante dos quais contemplamos, às vezes, subjetivamente, a beleza que nos falta. Mas nós achamos que sim, que o espelho está enganado. Somos muito belos. Não somos. Somos horríveis. Somos fetidamente podres, putrefactos, até exalando. Beleza que o espelho gosta. Por dentro, somos só negritude. Os cemitérios fugiriam de nós, porque nós conseguimos tantas vezes sermos mais negros do que a negritude do próprio túmulo. Porque na negritude do túmulo ainda está a luz de Deus. E nós, queridos irmãos e irmãs, tantas vezes, nós rejeitamos o amor de Deus. E o amor de Deus é um amor sem sombras. É um amor sem sombras, quer dizer o quê? É um amor que não tem nada escondido. Nos amores humanos, até naqueles que se alcandoram assim ao ápice de todas as virtudes humanas, ainda assim são amores que escondem. São amores minguados na disponibilidade, são amores grandiosos na exigência da reciprocidade da qual não abdicam. São Paulo, volta à Epístola aos Gálatas, diz-nos: ajudai os vossos irmãos a transportar os fardos deles, isto é, ajudai-os lá onde a perna de cada uma das vossas irmãs e irmãos fraqueja, onde o braço se encontra cansado, onde o estômago está vazio. É um fardo. A fome é um fardo para quem não tem o que pôr na boca. Dormir na rua é um fardo para aqueles que não têm nem sequer um alpendre como o cão, debaixo do qual se possa aninhar. Isso é um fardo. A angústia dos nossos irmãos, decorrente angústia essa dos problemas que vivem, tantas vezes aparentemente insolúveis nas suas vidas, não terem um ouvido qualificadamente atento para serem ouvidos nos seus problemas, é um fardo nas suas vidas. Quantas pessoas precisam
de alguém que os ouça, e não há ninguém que ouça, ninguém. Todos nós queremos muito protagonismo, queremos dizer muitas coisas, falar sempre e, sobretudo, mostrarmos. Nós queremos ser visíveis, mas ocupamos qualquer espaço. E normalmente não é o espaço que por justiça nos caberia, é o espaço que por justiça pertence a Lúcifer. Na maioria das vezes. Porque se o nosso espaço for identificado por nós, nós temos que ser então atletas das Olimpíadas do amor de Deus. Então temos que nos preparar para saber se podemos participar ou não destas Olimpíadas do amor de Deus. Falo nestes termos olímpicos, porquê? Para estabelecer uma analogia com os termos humanos que todos nós compreendemos. Ver um atleta, não ainda um atleta, mas um homem ou uma mulher que pensam, acham que seria bom serem atletas para poderem participar numa maratona olímpica. E sabem que a maratona são 42 km e 200 metros, algo assim, 42 km. Bem, sabeis quantos anos são precisos só para que um ser humano se prepare para poder participar numa maratona, correndo o risco de ficar em último entre 10 mil? Ele já pode participar, mas ainda assim pode ser entre 10 mil o último. Mas ainda assim, para ser o último na maratona, ele tem que praticar, preparar-se durante pelo menos 5 a 10 anos, mais 10 anos do que 5. Anos, cada ano 365 dias. Correndo todos os dias, no mínimo 10 a 15 km, 2 vezes por semana, 22 a 32, uma vez por semana, ao fim do 5º ano, 42 km, uma vez por semana. Praticar pelo menos em 2 vezes durante o dia, ou normalmente em 2 treinos, 4 a 6 horas todos os dias. Não é vir à liturgia uma vez por semana ao domingo, não é participar na sagrada distribuição eucarística, da liturgia dos dons pré-santificados à quarta e à sexta, não é jejuar nos 40 dias, é jejuar durante 20, 30 anos, até os 37 atletas olímpicos na maratona que têm 42 anos e que estão ainda são atletas olímpicos, amados irmãos e irmãs. Têm estes atletas durante estes 10 primeiros anos que ter restrições absolutas. Não podem ir para a pândega, para os bares ingleses em Cascais, não podem comer feijoada, nem favas, nem lombo de porco, nem cozida à portuguesa. Durante 20 anos não podem fazer isso. Não podem embriagar-se, destroem o seu corpo. Têm determinado número de horas, senão não conseguem depois atingir nem sequer os mínimos olímpicos. Os mínimos, não é para ir para o pódio ganhar um primeiro, segundo, terceiro lugar. Nem sequer para ser o último entre 10 mil na maratona. É só para poderem ir à maratona. Não é? É como nós temos que pensar, amados irmãos e irmãs. É aí que eu quero chegar daqui a pouco. Qual é a nossa preparação para irmos para o reino dos céus? Para as Olimpíadas Celestes. Bem, mas voltando a estas coisas terrenas e ver estes homens e estas mulheres, estes atletas, privam-se desde os seus 7, 8 anos até os seus 40 e tal anos, privam-se de comida, privam-se de participação em festas com os seus amigos, privam-se de bebida, privam-se de drogas, privam-se de tudo. Para quê? Privam-se de quilos a mais, porque não se pode participar na maratona com os quilos que eu acho que eu posso ter no meu corpo. Não, tem que ser consoante a altura e consoante o organismo daquele atleta, homem ou mulher, o peso adequado, indicado por aquele que é o preparador que prepara os atletas para as Olimpíadas. Então vê das restrições. E nós, só para corrermos atrás de uma medalha olímpica, fazemos todo este esforço. Mas depois, quando falamos das Olimpíadas Celestes, nós tantas vezes, queridos irmãos e irmãs, o que é que fazemos? Reclamamos de tudo. Para virmos à igreja uma vez na semana, Bem, há uns que vêm com muito amor, como vós que estáis cá, mas tantos outros que poderiam estar cá hoje e não estão. Estão a fazer o quê? A passar mais um dia que conta para as contas da morte que se aproxima. Não é porque eu não venho à igreja hoje que eu fiquei 3 dias, 2 dias, uma semana em stand-by. Não, eu não fui porque não pude, por isto e por aquilo, e a morte parou. Esta semana não conta. Conta e a outra também conta, e a outra. Entendem, filhos? Olhem os atletas.
voltas à maratona. Eles não podem treinar um mês e depois de passarem 2 semanas sem ir aos treinos. Aliás, não podem passar um dia sem ir aos treinos, equivale a um mês da redobrada intensidade. E nós faltamos, nem sequer ao domingo vimos. Faltamos ao compromisso. Nesta ajuda que São Paulo diz, que temos que providenciar aos nossos irmãos, pegando no peso. O que é que são os fardos? São o peso que os nossos irmãos têm, que já não conseguem transportar sozinhos. Então, o que São Paulo diz é, vai lá e pega no fardo que ele tem, põe às tuas costas, para que o teu irmão possa andar, que ele já está a secar os joelhos no chão, não mexe perna, não mexe pé. Então, amados irmãos e irmãs, não, isto que eu estou a dizer, não é para que fiquemos assustados, é para que decidamos o que é que queremos. Deus ou o diabo? Não há meio termo. Deus ou Lúcifer? É a igreja ou a pândega? Agora vamos lá ver. E a pândega define tudo o que há no mundo, porque pândega não é uma coisa boa. Pândega significa uma festa de luxúria e de frivolidade. Não. Onde só há anarquia. Não há harmonia, não. É bom festejar no mundo, com os nossos irmãos que vivem no mundo, mas temos que transportar a igreja para o mundo, porque não há mundo onde a igreja não esteja. Eu posso dizer que aqui sou só eu e os meus amigos. Aqui, no meio da pinga, no meio da droga, mas Deus continua lá. Os anjos continuam lá. Os irmãos doridos continuam lá. Muitas vezes bebendo e drogando-se para anestesiarem os problemas com que não conseguem enfrentar. Tantas vezes embriagando-se para ficarem entorpecidos porque não conseguem suportar a vida triste e medíocre, tantas vezes, às vezes que eles escolheram, tantas vezes que lhes foi imposta. Então nós devemos ser estes atletas, não apenas da maratona terrena, mas da maratona do amor de Deus. E aqui está o campo de treinos. A Quaresma é o campo de treinos, onde os atletas do amor de Deus se devem preparar. Mas não devemos faltar aos treinos. Perdoai-me estas comparações, estas analogias. Não devemos. Cada vez que faltamos aos treinos, enfim, há um esmorecimento, há um esvair-se no nosso corpo do dinamismo que vinha adquirindo. Não há apenas uma paragem, há uma regressão. Então devemos sempre, durante a Quaresma, os que podem jejuar, jejuam, todos rezarem, darem todos, não esqueçam, esmola, oração, jejum, esmola, preocuparmos com os nossos irmãos, ver hoje, quem não esteve cá hoje, e quando chegarmos a casa, pegarmos no telefone, enviarmos uma mensagem, irmão, não vieste hoje, senti saudades tuas, a tua falta notou-se, ficaste doente, perdeste o autocarro, o carro avariou, adormeceste de manhã, queres que eu te dê um despertador, para que não faltes à igreja no próximo domingo, porque adormeceste, não ouviste despertador, porque não tiveste cuidado, possivelmente, ficaste a ver filmes na Netflix até às 5 da manhã, e claro que o corpinho depois não despertou, nem o ouvido quis ouvir o despertador. Acontece connosco. Significa o quê? Temos que ser prudentes. Se queremos ver a liturgia no domingo, não vamos deitar-nos no sábado, não é? Domingo de madrugada às 4 da manhã, vamos mais cedo para a cama. Ou então, somos homens e mulheres de fibra. Hoje não me deito porque quis ficar de pé, andar à beira Teja, passei até às 5 da manhã, mas agora não vou à cama, porque tenho um compromisso com Deus, com os meus irmãos. Eu não tenho um compromisso com Deus sem ter um compromisso com os meus irmãos e irmãs. Eu não posso ir à igreja para me encontrar com Deus. Primeiro venho para me encontrar com todos, irmãos e irmãs. Primeiro, antes de me encontrar com Deus, eu venho me encontrar com aqueles que transportam os fardos, que São Paulo diz, para neles eu pegar. E depois de eu pegar nos fardos dos meus irmãos, depois de eu encontrar Deus, nosso Senhor Jesus Cristo em cada um deles, então eu encontro plenamente, eu também, Deus, na minha relação pessoal com Deus. Mas primeiro eu tenho que ter relação pessoal com os meus irmãos. Primeiro eu tenho que encontrar neles os meus irmãos, que fazem parte das mesmas Olimpíadas nas quais eu quero participar. Eu ajudo-os para que eles também possam participar nelas, possam ir para o reino dos céus,
Primeiro eles, e também depois eu, claro que eu também quero ir para o reino dos céus. Mas para isso, queridos irmãos e irmãs, temos que fazer atenção ao que nos ensina a Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Olhai, não é por acaso que a Igreja colocou no segundo domingo da Quaresma o domingo dedicado a São Gregório Palamas. Vê, nunca ninguém até hoje, já tem 44 anos de Igreja, me perguntou, vossa Beatura, ou metropolita, porquê é que existe um segundo domingo e está lá São Gregório Palamas? Porquê é que não está lá São Jorge, Santa Bárbara, São Policarpo de Esmirna? Nunca ninguém perguntou. Porquê? Porque nós habituamos a que tudo esteja preparado e não questionamos nada, não é no sentido de pormos em causa. Não há nada para pormos em causa na Igreja, porque a Igreja é divina humana. Toma raiz na Santíssima Trindade. Mas há espaço e dever nosso de perguntarmos tudo. Para quê? Para sabermos. Há uma razão para este domingo ser dedicado a São Gregório Palamas e não outro santo. Até, amados irmãos e irmãs, aqui, até ao século XIV, este domingo era dedicado a São Policarpo de Esmirna. Vê, se calhar não sabias. São Policarpo de Esmirna não é um padre da Igreja. É aqueles... faz parte daquela pleiade, daquele conjunto, daquele grupo de padres aos quais chamamos padres apostólicos, que são, de facto, também padres da Igreja, mas não existem ao abrigo dessa denominação. São padres apostólicos, como São Martinho, São Policarpo de Esmirna. Porquê? Porque ainda conviveram carnalmente com os apóstolos. São Policarpo de Esmirna ainda esteve com São João, foi sagrado pelo apóstolo João, bem amado de Deus. Então chamam-se padres apostólicos. E este domingo, durante 1000 e tantos anos, 1300, 400 anos, foi dedicado a São Policarpo de Esmirna. Depois, quando, no século XIV, São Gregório Palamas, não vou contar a história toda porque não temos tempo para isso. Ver é o mal das homilias. Se for um encontro de juventude, um retiro espiritual, em que num mosteiro em que fiéis vão lá para isso durante 3, 4 horas, podem perguntar e falar comigo, ou com os bispos, ou com os padres, então nós podemos esclarecer tudo isto. Isto faz parte desse ensinamento de sabermos quem somos. E se vale a pena querermos ir para onde pensamos que queremos, ou não. Bem, e São Gregório Palamas é aquele padre da Igreja que detalha, que dá o pormenor, que nos chama à coisa concreta de quem é Deus na sua essência, nas suas hipóstases divinas, isto é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é isto que se chamam hipóstases, pessoas divinas, e as suas energias incriadas. Outros padres da Igreja, como São Máximo Confessor, no século VII, São Dionísio Areopagita, no século I, e outros, falaram das energias incriadas, mas com este detalhe que nós conhecemos só mesmo São Gregório Palamas. E resumindo, porque é que eu estou a falar disto? Porque isto tem a ver com as relíquias e com as procissões, a procissão que vamos fazer daqui a pouco. Isto tem a ver com o Evangelho de hoje. Porque São Gregório Palamas vai dizer, bem, quem é este nosso Deus a quem Moisés perguntou em nome do povo, Senhor, quem é que eu digo àqueles que estão lá embaixo, no sopé da montanha, que tu és? E Deus diz a Moisés, eu sou. Em grego, ele diz, on, que são aquelas palavras que estão aqui. Vem, isto é assim em grego, on. Esta é a resposta de Deus a Moisés, em que o Senhor, nosso Deus, diz a Moisés, eu sou aquele que é. É o que significa on. Eu sou aquele que é. Bem, mas eu sou aquele que é, bem, é tudo, porque Deus disse que Ele é exatamente isso, eu sou aquele que é. Deus não diz eu sou aquele que existe, eu sou aquele que é. Bem, mas é necessário sabermos mais um bocadinho, se possível, mas só podemos saber um pouco mais sobre Deus se esse um pouco mais nos houver sido revelado por Deus. Não podemos fazer como os filósofos, não é? E os especuladores e teóricos deste mundo, que, entendendo, como nós também, que devemos saber um pouco mais sobre Deus, começam a especular, não é? E então temos correntes filosóficas que nunca mais acabam, desde o iluminismo, desde ao existencialismo, cristão, não cristão, desde o cristianismo até ao niilismo, ela nunca mais acaba, não é? Cada um inventou um Deus e vestiu com roupagens à medida da sua corrente filosófica que procura vender depois nas virtudes das vaidades humanas destes supostos eruditos deste mundo. Bem, o que é que São Gregório Palamas, São Gregório Palamas faz? Ele vai escutar nos 1300 anos
da santa tradição da Igreja que o antecederam, o que é que a boca da tradição da Igreja disse para que ele pudesse, Gregório Palamas, dizer algo mais. Bem, e qual é este mais que São Gregório Palamas diz? É a reafirmação, ele reafirma, rediz, se pudermos dizer esta palavra em português, ele volta a dizer o que já foi dito antes dele, mas com mais detalhe, com uma roupagem adequada àquele tempo, para que essa roupagem nova na forma de dizer, não quanto ao conteúdo revelado. São Gregório Palamas não diz nada que São Dionísio Areopagita não tivesse dito 1300 anos antes. São Gregório Palamas não diz nada que São Máximo Confessor não tivesse dito no ano 600 e tal, século VII. O que ele faz é revelar partes desse conteúdo que já havia sido revelado por estes dois santos e outros anteriormente ao nascimento de São Gregório Palamas, e empresta-lhes uma linguagem que permite que nós vejamos no conteúdo e no seu mistério, escondidos ainda nas palavras de São Máximo e o Confessor e São Dionísio Areopagita, para não dar outros exemplos, o que está ainda escondido no conteúdo quase hermético, fechado, difícil de penetrar, difícil de entender, porque São Máximo Confessor na sua teologia é difícil de entender, não é fácil, não é para todos. Temos de ter irmãos nossos que pegam no fardo da nossa ignorância e veem. A ignorância também é um fardo. Em função de São Máximo Confessor e São Dionísio Areopagita, é muito difícil de entendermos quando lemos um livro deles. Temos que ter irmãos nossos que são peritos na interpretação da linguagem hermética, quer dizer, fechada, escondida, e traduzirem para nós. Vê? Aí está um fardo de um irmão meu que é a sua ignorância. E como diz São Paulo, nos Gálatas, na Epístola, eu pego nesse fardo que é a ignorância dos meus irmãos e digo, anda cá, tu não entendes, mas eu entendi por ti. Vá lá, eu vou traduzir por miúdos aquilo que não entendeste do que disse São Máximo Confessor ou São Dionísio Areopagita, e vou traduzir para ti. E tu vais entender. Vê? Isto é sermos irmão que pega no fardo do outro. Voltando a isto que São Gregório Palamas faz, o que é que ele faz? Ele vai ver o que é que a tradição diz sobre Deus e vai depois traduzir numa linguagem acessível para nós e vai nos dizer, olha, este Deus que disse a Moisés, eu sou aquele que é. Então, o que é que ele já revelou neste dizer eu sou aquele que é? O que é que ele revelou que isto é ser aquele que é? E vai ver São Gregório mergulhando na tradição como se mergulha numa piscina olímpica, e ele vai deixar-se ensopar. Com de água ensopados nós ficamos quando nos atiramos para dentro da água. Ele deixa-se ensopar por toda a tradição da Igreja e depois molda, segundo o seu entendimento vocabulário, segundo as palavras, o léxico que ele utiliza, toda a tradição, expondo-a de forma visível. Ele vai dizer então, olha, este Deus que diz eu sou aquele que é, significa eu sou aquele que é, eu Deus, eu sou aquele que é na minha essência, isto é, na minha natureza divina, eu sou aquele que é nas minhas hipóstases, ou seja, nas pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu sou aquele que é, eu Deus, que disse a Moisés, eu sou aquele que é, eu também sou aquele que é nas minhas energias incriadas. Bem, e São Gregório Palamas debateria-se com um terrível opositor, que era um senhor chamado Barlaão, da Calábria, ali da zona de Itália, que era um racionalista, um escolástico, da área da filosofia escolástica, que não vou agora dizer o que isso é, que só não saímos menos daqui, e então ele vai dizer, Barlaão diz, não, nós só podemos conhecer Deus de forma mental, através de uma aproximação racional do nosso intelecto, da nossa lógica. Enfim, não podemos conhecer Deus de forma alguma, que Ele é o todo desconhecido. E São Gregório Palamas pega na santa tradição da Igreja e diz, não, isto é o que diz Deus dele próprio. Eu também sou Deus nas minhas energias. O que é que são as energias de Deus? São a divindade de Deus que, não se confundindo com a sua natureza, flui, corre para nós, ou quer dizer, fluir, da sua essência, da sua natureza. E chega até nós através das hipóstases divinas, através das pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tudo o que Deus é, na sua essência, Ele também é nas suas pessoas divinas. E Ele também é nas suas energias. Na sua natureza divina, só
é conhecida a essência divina do Pai, o Filho e do Espírito Santo. Só estas três pessoas sabem o que é a natureza de Deus, porque as três pessoas são um só Deus. Não são três deuses, um só Deus. Depois, a essência divina seria abstrata, amados irmãos e irmãs, se não tivesse pessoas. Se não há pessoas, não há essência divina, nem humana. Imaginai um mundo sem pessoas, sem o António, Joaquim, Manuel ou Pedro. Onde é que está a essência humana? Onde? Se não há pessoas, não há essência. Então, as pessoas precedem a essência, ou seja, as pessoas humanas vêm antes da essência, porque há pessoas, é que eu sei que há uma essência humana. O que é a essência? Aprender que isto não é difícil, filhos. É só perguntar, o que é isso da essência? Eu não percebo, eu não entendo essa palavra. Essência humana é aquilo que é comum a todas as pessoas humanas, desde que Adão e Eva foram criados. E o que é que faz parte dessa essência da humanidade? Olhem, termos sido criados à imagem, à semelhança de Deus, faz parte da nossa essência humana. Termos fome, todos nós temos fome. Quando não temos o estômago vazio. Isso faz parte da essência humana. Todos nós nascemos com cabelo ou com o potencial de o ter. Faz parte, ter cabelo, da essência humana. Todos nós temos no nosso coração, até os ateus, mentindo a si próprios, mas têm a vontade do encontro com o nosso Criador. Isso faz parte da essência humana. Todos nós temos necessidade de dormir. Isso faz parte da essência humana. Todos nós, pela herança das consequências da queda adâmica, choramos, porque sentimos dor, temos fome, precisamos de comida, morremos, porque envelhecemos. Tudo isso faz parte da essência da humanidade. Então, é cada uma das pessoas humanas que nos revela aquilo que é comum a todos nós. Só que depois nós não somos cópias, não somos clones, não somos cópias dos nossos irmãos e irmãs. Cada um de nós, cada uma de nós é um ser único, singularmente criado por Deus. Não há repetições. Podem haver rostos parecidos, até gêmeos iguais, diz o mundo e diz a ciência, mas mesmo esses, cientificamente, nunca serão iguais. Parecem, mas não são. Por fora parecem, mas não são. Na sua alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Então, depois, aquilo que é comum a todos nós, que existe na cesta, dentro da cesta, à qual nós chamamos de essência humana, para perceberem, aquilo que é comum a todos, depois não é transportado essa coisa que é comum a todos, não é transportada por todos, nem da mesma forma. Todos nós temos vontade de ter comida no estômago, não é? Então onde é que somos únicos? Onde é que nos singularizamos? É que todos nós precisamos de comida, mas nem todos gostamos da mesma comida. Todos nós precisamos de dormir, mas nem todos dormimos o mesmo número de horas. Todos nós queremos encontro com Deus, como eu disse, até os ateus que dizem que não. Mas nem todos nos preparamos para esse encontro. Uns mais, outros menos. Uns oram sempre, outros oram às vezes, outros não oram nunca. Uns jejuam agora, outros talvez não, outros talvez sim, nem veem. Então nós singularizamos, isto é, somos realmente seres únicos, irrepetíveis. Bem, e São Gregório Palamas vai nos dizer que, para terminar esta parte de São Gregório Palamas, que este Deus, que na sua natureza é intocável, é inapprochable, como se diz em francês, do qual não nos podemos aproximar. Este Deus, que é o todo desconhecido, passa a ser o Deus que abraça, o Deus que beija, o Deus que se escoa em todo o sangue que tinha nas suas veias, de todo o seu corpo, e entrega aqueles 7 litros de sangue, que é o que um ser humano tem no seu corpo, na cruz, por nós. Mais proximidade, mais abraço e beijo na boca, não há do que este que Cristo dá, do alto da cruz, no sangue que entrega por todos nós. Esse sangue da cruz, de Cristo vertido na cruz, é o chão no qual pomos os nossos pés. Os nossos pés, nós pensamos que pomos aqui em cima do mármore ou do alcatrão na estrada, não. Alcatrão e mármore estão cobertos pelo sangue de Cristo, que nós não vemos, porque somos distraídos, porque faltamos aos treinos, queridos irmãos e irmãs. E São João, e São Gregório Palamas vai nos dizer, olha, aquele Deus que disse eu sou aquele que é, não é o todo desconhecido, é aquele que todo se deu a conhecer, mas só se dá a conhecer a quem de facto quiser conhecê-lo, ou seja, comungar, ter comunhão com ele, participar na vida dele, Deus.
Então Deus aceita participar na nossa vida. Porquê? Porque Deus é muito importante e temos que dizer que queremos que Ele participe na nossa vida para que Ele possa aceitar. Não. É porque Ele deu-nos liberdade para podermos dizer: não te quero na minha vida. Vai-te embora, Senhor meu Deus. Como disseram num outro evangelho qualquer aí, na cidade dos Gadarenos: vai-te embora, Senhor, deixa-nos com o toucinho e com os nossos porquinhos, estás a estragar-nos o negócio. E Cristo foi-se embora, foi para a cidade de Cafarnaum. Vede, temos de ser nós a chamar Deus para a nossa vida, porque somos livres. Deus não quer robôs, nem mulheres, nem homens com chip. Amo-te, amo-te, amo-te. Senão fazia de nós robôs. E todos aplaudiam o nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer mulheres e homens livres, que escolhemos estar com Deus, rejeitando outras opções. É isso que significa escolher. Eu escolhi estar aqui porque recusei ir para ali. Eu escolhi estar contigo porque não quis estar com aquela ou com aquele. Escolher significa não ter tudo em todas as coisas. Significa ter tudo na única opção que comporta esse tudo que eu pensei que não tenho, porque eu acho que o meu tudo está em todas as coisas, em todas as opções rejeitadas, não é? É que está em cada uma delas, no conjunto de todas, a realidade de tudo que eu acho ao qual tenho direito de ter. Mas não, ao rejeitar todas aquelas opções onde Deus não está, eu aceitei escolher a única onde Deus se encontra. Então eu tenho tudo. Para além de todas as rejeições que eu fiz, eu encontrei a totalidade do que nunca teria se aceitasse cada uma das opções que não escolhi. Porque nesta está o Senhor. E Deus não é um Deus dividido por partes como nós, não é? Nós somos feitos de partes: fígado para aqui, estômago, unha de cima, unha de baixo, cabelo, careca, pé, mão, olho esquerdo, direito. E em Deus isto não existe. O Senhor não é feito por partes. Logo, quando Ele está inteiro no que Ele é. E como nós quisermos estar com Ele, como nós estamos inteiros com Deus. Terminando, queridos irmãos e irmãs, é São Gregório Palamas que nos vem dizer: vinde, este é o Senhor que se revelou em Cristo, no ventre de Maria, o Verbo encarnado, segundo a pela Santíssima Trindade, e trouxe até nós o Senhor nosso Deus Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo, que Ele nos envia da parte do Pai. Aquele Espírito Santo que traz até nós, do seio da Santíssima Trindade, do âmago, do centro, do epicentro das três pessoas divinas, as energias incriadas que fluem da essência e que nos são apresentadas pelas três pessoas divinas através da terceira, que é o Espírito Santo, que traz até nós. E Cristo envia, dizendo Ele, o Espírito Santo para a sua criação do Pai e dele, e do Espírito Santo. Enviar-vos-ei o Espírito Santo da parte do Pai. E este Espírito Santo, quando no dia de Pentecostes desce sobre a igreja, ele inunda a criação de Deus com as energias incriadas de Deus. Bem, elas não estavam presentes já antes, no Antigo Testamento estavam, mas fora da alma e do espírito e do corpo do homem. Agora, depois do dia de Pentecostes e depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua morte, o Espírito Santo e as suas energias passam a estar dentro de nós. E podemos ver isso na igreja. Hoje e durante estes 2000 anos, o Espírito Santo está no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós comungamos a vida de Deus, comungamos o próprio Deus. Não é distante, é este Deus que nos beija com beijos de sua boca, como diz o profeta Oseias. É este Deus que São Gregório Palamas nos revela que não está lá, está aqui conosco, no corpo e no sangue, que nos penetra até a última célula, até a última unidade de matéria subatômica que existe no nosso organismo. É este Deus que quer proximidade, que quer abraço, que quer colo, dando colo, que quer andar de braço dado conosco por toda a eternidade, não só aqui. Os santos, queridos irmãos e irmãs, relativamente aos quais vamos ter a procissão. O que é a procissão? É passearmos com os nossos irmãos, dando 3 voltas ali no lado da igreja, passeando com eles hoje, porque não podemos passear com eles há 700 anos atrás. No caso da relíquia, que hoje eu vou transportar, que é a relíquia de São Jorge, o megalomártir, o grande mártir. Bem, para ter passeado com São Jorge, tinha que ser antes dos 30 anos dele, e tinha que ser há 1800 anos atrás, porque ele morreu no século II. Ver, então, quando transportamos as relíquias, transportamos porque estamos a venerar o testemunho daqueles que assumiram as suas cruzes, à imagem da cruz de Cristo, e morreram também. Este
no caso são os olhos, literalmente, cortaram-lhe a cabeça. Depois de torturarem, hoje não conto, porque só a história da vida dele dava para 3 ou 4 dias, sem parar, contando. Então, nós fazemos a procissão das relíquias para passearmos com aqueles que não tivemos a oportunidade de conhecer em dias de nossa vida. Para sentirmos as fragrâncias que exalam os seus corpos. Corpos que nós beijamos, porquê? Porque estão cheios, ensopados, impregnados destas energias divinas, que São Gregório Palamas diz que saem do fluir da Trindade e através das pessoas divinas chegam até nós. Estes ossinhos estão cheios da presença de Deus, e a presença de Deus é realmente Deus estando connosco, queridos irmãos e irmãs. Estes, agora que é mesmo para terminar, para fazer apelo ao Evangelho de hoje, sabem porquê? É difícil falar pouco, sobretudo uma homilia, tem a ver com os dias da Grande Quaresma. Eu só estou a invocar 3 temas, São Gregório Palamas, o Evangelho de hoje e as relíquias. É difícil falar em 5 minutos tudo, mas para vos dizer, no Evangelho de hoje, estáis lembrados, há 4 amigos que levam lá por um teto, que não se conseguia entrar na casa onde Cristo estava, resumindo, e eles querem muito levar o amigo, mas o amigo é um paralítico, ele nem sequer mexe a boca, ele não fala, não é? E o que é que acontece? Eles levam para o teto. Sabem que aquelas casas no antigo Israel, se calhar não sabem, elas eram tipo um cubo, um retângulo, e o teto era plano, era feito normalmente de palha entrelaçada, como se fosse uma esteira. Então eles chegam lá acima, abrem um buraco e descem através de cordas o paralítico. E ver o que é que são estes 4, se não aqueles relativamente aos quais faz apelo São Paulo na Epístola aos Gálatas mais tarde, daí a 40 anos, daí a 30 anos, quando a Epístola de São Paulo é escrita, é 30 anos pelo menos depois deste acontecimento. E ele faz apelo a isto, sem mencionar estes 4, que vêm mencionados no Evangelho de São Marcos hoje. São Paulo faz apelo a estes 4. Estes foram transportar o quê? O fardo. Aquele amigo era um fardo, ele não andava, tinha que ser posto às costas, como um fardo de bacalhau ou um fardo de palha. Era um quadro para pegar nele. Ele não podia falar, nem sequer podia dizer, Senhor, eu quero estar com Cristo. Não, foram os amigos, que foram a boca daquele seu amigo paralítico. Foram os braços que ele não tinha, foram as pernas que não se mexiam. Naqueles 4 amigos estavam as pernas e os braços infectados pela paralisia do amigo, mas estes andavam, mexiam-se, não estavam contagiados por aquele cadismo, por aquele estatismo, por aquele homem que não se mexia. Entendem, filhos? Então, vede, e o Senhor diz-lhes o quê? Diz o quê ao paralítico? Os teus pecados te são perdoados. Não era certamente isto que os amigos queriam ouvir. Eles queriam que o amigo, que era um fardo, que, no sentido de não se poder mexer, fosse curado. E o Senhor diz, os teus pecados são perdoados. Só depois é que ele menciona que, isto é, levanta-te e anda, e lhe cura o corpo. Porquê? Porque não está ali em lado nenhum que aquele paralítico não estava paralítico, ou não estaria paralítico, por faltar às suas virtudes. Tantos de nós hoje, às vezes estamos paralíticos porque bebemos muito e com 18 anos ou 20 e tal anos tivemos um acidente de carro porque íamos embriagados, ficamos sem pernas. Bem, somos paralíticos porque somos pecadores, por incúria nossa. Certamente este não conduziu um carro, não existiam há 2000 anos atrás, mas alguma coisa ele deve ter feito, porque consta pela tradição da Igreja que não seria um bom homem, totalmente bom pelo menos. E mesmo assim, o não ter sido totalmente bom não é empecilho para que o Senhor lhe perdoe os pecados, primeiramente, e lhe cure o corpo a seguir. Bem, e depois o Senhor também cura o corpo, precisamente para que pudesse provar diante dos sacerdotes da antiga lei que eles estavam enganados e que o Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, era mesmo Deus e tinha razão. Para lhes provar que era mais fácil dizer os teus pecados são perdoados ou levanta-te e anda. Claro que é muito mais fácil dizer, olha, os teus pecados são perdoados, ninguém vê, são palavras. Outra coisa é pôr alguém que não se mexe há 20 anos, há 10 anos, há 30 anos, de pé, quando todos sabem que não é farsa, que é mesmo paralítico. Bem, e o Senhor provou que Ele era Deus. Posto isto, amados irmãos e irmãs, depois de tantas horas dentro da igreja, 3, 2 horas e meia, veem como é difícil estarmos a ouvir coisas que são nós, isto que eu estou a dizer não é importante para mim, eu posso ficar calado, eu já sei. Posso não ser santo, nunca, mas pelo menos sei. Então, se eu sei, do que é que transmito e partilho com todos vós? Porque gosto muito que me ouçam ou de ouvir a minha voz? Não. É porque é importante para vós conhecerdes a vossa herança. Isto que eu sei não é para mim, só que aprendi. É para todos. A herança é nossa.
A igreja é de todos e de todas nós, não é só de um ou de alguém em particular. Então lembrai-vos, queridos irmãos e irmãs, quando agora formos andar em procissão com as relíquias, lembrai-vos que ali vão, naquele ossinho de São Jorge, o grande mártir, um irmão nosso, que tinha natureza humana como a nossa, e que conseguiu há 1800 anos atrás ser aquilo que nós ainda hoje continuamos a ser chamados a ser, iguais a Cristo. Ele deu a vida pelos seus irmãos. E ele foi daquele ao qual São Paulo faz apelos lembrando, olha, encontrem-se com os vossos irmãos, ajudai-os a transportar os seus fardos. São Jorge também transportou os fardos da falta de exemplo que era necessário que existisse naqueles tempos de perseguição. Era necessário que alguém não fugisse. É um fardo, a fuga e a deserção de tanto. E São Jorge, por ficar ali, por se deixar torturar, entregar a sua cabeça e o seu sangue por Cristo e por todos os seus irmãos, diz, é possível sermos diferentes, é possível não fugir, é possível estar com Cristo na cruz. Mas estar com Cristo na cruz não é estar com Cristo só na morte, é estar com Cristo na morte e na sua ressurreição. A morte foi um ponto de passagem. O Senhor esteve 3 dias morto e está ressuscitado desde então até o dia de hoje e por toda a eternidade. Ver o tempo das coisas difíceis é só uma travessia pequena do deserto para entrarmos na terra prometida, na nova Jerusalém celestial, no reino dos céus. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos proteja e vos dê a possibilidade, na bondade imensa que os pede tenhais, de perdoar o vosso interpreta pelo tanto que às vezes fala, mas é porque é importante, creio, durante a quaresma que isso aconteça. Daqui a pouco estamos na Páscoa. E será que estamos preparados para a ressurreição, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo? É onde eu quero chegar e comecei por onde comecei para chegarmos aqui. Será que estamos preparados para a Olimpíada da Páscoa, queridos irmãos e irmãs? Então não faltemos, como eu disse, não faltemos ao convite de todas as coisas que a Santa Quaresma nos convida a